Olá! Hoje nós estamos reunidos aqui para mais um episódio do Podcast. Um podcast que fala de propósito, que conta histórias e hoje nós queremos compartilhar uma história muito especial. Porém, como patrocinador, Rafa Soldas, qualidade, resistência e acabamento impecável no seu serviço. Soldas em geral, reformas e manutenções e atendimento com compromisso. Entre em contato e solicite o seu orçamento. E hoje, nosso convidado especial, grande amigo, profissional do esporte, ele, conhecido como Professor Peron. Professor, quero agradecer por ter aceitado esse convite de estar aqui, compartilhar a sua história, seu tempo de formação e o que será que ele tem para nos ensinar, né? Deixar como propósito de vida também. Professor, fique à vontade. Nós queremos saber quem é o Professor Peron. Oi, Karina. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? É o maior prazer poder contribuir, colaborar, estar junto com as pessoas com que a gente trabalhou, com que a gente teve vários momentos juntos. Então, para mim é o maior prazer estar aqui, poder dividir essas experiências, né, que a gente teve ao longo desses 65 anos de idade, 44 anos de formado em Educação Física, formado na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, há 44 anos. Então é o maior prazer a gente estar aqui e poder falar um pouquinho da história, do que aconteceu, dos fatos, das risadas, das tristezas que o esporte proporciona, mais alegria do que tristeza, Karina. Que ótimo! 44 anos de formação. Quanta bagagem, quantas histórias, quantas experiências vividas, né, professor? E como começou esse gosto, esse interesse pelo esporte e principalmente por que educação física? Então, a minha mãe é professora de recreação, formada também na área esportiva, né? Mas eu tive um professor na quinta série, professor Horácio Serafim, eu tinha 11 anos na época, e ele tinha acabado de chegar da Olimpíada de Munique em 1972. E aquele professor, que foi meu primeiro professor de educação física, e o professor de educação física até hoje, o primeiro herói é o pai, o segundo herói da criança é o professor de educação física. E aquele professor, o professor Horácio, uma sumidade de uma educação, de um conhecimento, de uma postura e uma compostura, assim, impressionante. E quando eu vi a aula dele, eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser educação física. Então não foi por causa da minha mãe, mas foi por causa do meu primeiro professor de educação física. E naquela época, Karina, isso em 1972, as profissões professor, engenheiro, dentista, advogado e médico, né? E eu fui para a área da educação física, sempre joguei muito, sempre a minha vida esportiva começou aos 11 anos e eu fiquei no esporte até hoje por causa do meu professor de educação física. Então eu segui o professor Horácio, que foi realmente ele impressionou uma geração, não só eu, tenho vários amigos também que a gente foi para a educação física por causa do comportamento e da ética, da responsabilidade e respeito que nós aprendemos com o professor Horácio em São Paulo. Então, esse foi o viés que eu segui na área esportiva. O meu primeiro professor de educação física que eu segui e eu sigo até hoje em relação aos ensinamentos que ele proporcionou para a gente. E realmente, né, quando se trata do esporte, da educação física, os estudantes esperam por esse momento. E quão maravilhoso é ser inspiração para os estudantes, né? Deixar um legado, deixar um exemplo. E olha o que o professor Horácio fez. Ele transformou uma vida, uma pessoa hoje muito conhecida, uma pessoa que tem uma história para compartilhar, que é você, né, professor Peron? Sim, eu depois de formado, logo que eu me formei em São Paulo, eu fiz um concurso do SESI. O SESI em São Paulo naquela época, isso em 82. O SESI na época, para você entrar, tinha que fazer concurso. E eu entrei no SESI concursado e, ao mesmo tempo, eu consegui fazer estágio no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu tinha um preparador físico
onde eu joguei, ele estava no Palmeiras, me levou para lá para fazer estágio no futebol. E corintiano, né? Eu sou corintiano roxo, a família toda corintiana e fazendo estágio no Palmeiras, né? E como foi isso? Assim, era uma oportunidade. Eu não podia perder, Karina, essa oportunidade. E naquela época eu tinha 2 agasalhos. Um que eu tomava chuva durante o dia e deixava pendurado para secar. E o outro que estava seco eu colocava no outro dia para poder trabalhar. Então essas dificuldades, elas só fizeram a gente crescer, né, Sim. com as dificuldades. Depois desse estágio no Palmeiras, o professor Mauro Mânica, ele recebeu um convite para ir para a Arábia Saudita, como preparador físico na Arábia Saudita. O Brasil estava começando a exportar os profissionais para a Europa e a Arábia Saudita. E ao mesmo tempo chegou um convite para ele ir para Portugal. 2 convites ele tinha. Aí ele falou assim: eu vou te colocar em Portugal no meu lugar. Você topa aí? E eu tinha acabado de entrar no SESI. Eu falei: quando? Amanhã? Ele falou: não sei, mas você vai para o meu lugar? Eu falei: vou. E aí acabou aparecendo a chance, eu fui para o lugar dele em Portugal, pedi licença sem remuneração do SESI naquela época, e acabei indo para Portugal e fiquei alguns anos em Portugal, trabalhando em Portugal com preparação física, lá em Portugal, durante quase 5 anos eu fiquei lá, mas nunca esqueci do vôlei, porque o vôlei sempre foi a minha paixão. E Peron, essa oportunidade de ir para Portugal, de ficar lá 5 anos, foi uma mudança de vida bem grande e uma decisão bem imediata, né? Foi. Lidar com essa mudança, assim, como foi isso para você? Entendi que agarrou uma oportunidade e foi. Assim, Karina, o que eu procuro passar para as pessoas, em várias áreas, e principalmente na minha área, a gente trabalha hoje na escola de vôlei com 8 professores, com os estagiários. Eu sempre peço e oriento para que as pessoas estejam preparadas para a oportunidade. Porque a oportunidade ela pode passar uma vez só. E se você perder, você vai perder o time daquela proposta. E eu estava muito preparado naquela época. E eu era jovem, ganhava muito pouco, e você vislumbrar com um salário em Portugal, que também não era muito, era muito aqui, mas lá não era, né? Tem essa diferença. O euro ainda não tinha sido colocado em prática no mercado, era o escudo português. Então eu vislumbrei um pouco, mas no primeiro ano foi bem sofrido lá. Depois do primeiro ano a gente foi conhecendo as pessoas, trabalhando com um técnico, trabalhando com outro, e aí a gente acabou ficando. Mas talvez pela minha juventude e por estar preparado naquele momento, é o que eu passo sempre. Galera, se preparem, estudem, se atualizem, mantenha-se atualizado o tempo todo, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. E se você está preparado para aquele momento, você não vai perder a chance de mudar de profissão, ou mudar de vida, ou mudar de emprego. Porque na minha área, Karina, é uma coisa que eu também sempre falo, receber proposta faz parte da profissão. Sim. Hoje você está aqui como preparador físico, amanhã vem outro clube e te leva lá para São Paulo, aí amanhã vem outro e leva para Porto Alegre, aí eu fui para Portugal, voltei, acabei pedindo mais um ano de licença do SESI, e depois tive que pedir desligamento, porque só pode 2 anos, e acabei continuando em Portugal, e sempre procurando acompanhar o de mais moderno estava acontecendo na Europa em relação ao vôlei, que era a minha área, né? A minha área de atuação. E a preparação física eu fui crescendo porque eu fiz o estágio no Palmeiras, levamos para lá um pouco de conhecimento. Eu achei que eu fosse ficar 1 ano e acabei ficando quase 5 anos lá em Portugal. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando com futebol aqui no Brasil. E esse retorno, como foi essa decisão de voltar para o Brasil? Foi uma oportunidade diferente? Foi uma escolha? Como que aconteceu? Não, a gente tinha, eram contratos, né? Contrato por temporada. E ia acabar a temporada lá em Portugal. E eu resolvi voltar, porque eu já estava longe da família, aquela coisa toda, e eu resolvi voltar para cá para ficar mais perto da minha família.
Então foi uma decisão de término de contrato, né? E a decisão de voltar depois de 5 anos para cá. Essa volta teve uma outra transição, uma outra adaptação, né? Em que eu aí fui para minha área realmente do voleibol. Eu fazia as duas coisas, o vôlei e o futebol. A área do voleibol era uma área que você almejava, que você queria, de fato? Sim, Karina, a área do voleibol é onde eu sempre atuei mais. A preparação física ela entrou por causa de um estágio, né? Mas me ajudou demais esse estágio em relação a algumas adaptações que você faz na outra modalidade. Então eu peguei o conhecimento daqui e trouxe para cá, né? Fiz um concurso público, entrei para trabalhar na prefeitura em São Paulo com um projeto de voleibol. Esse projeto foi crescendo muito, muito, cresceu demais esse projeto de voleibol em São Paulo. Aí uma outra cidade me convidou para fazer o mesmo projeto em outra cidade. Eu acabei indo para lá e aí decolou. E aí a equipe foi para a Superliga de Vôlei, onde eu fiquei durante 22 anos no alto rendimento no voleibol. Então eu comecei em 94 com alto rendimento e fui até agora 2015 no alto rendimento, trabalhando com masculino e feminino. Alguns resultados me levaram até a seleção juvenil brasileira, onde a gente ajudou como auxiliar em 2002, que o Brasil foi campeão na Polônia, juvenil. Então, e aí, a partir desse momento, o voleibol decolou. Eu fiquei 8 anos numa equipe em São Paulo, no Lupo Náutico em São Paulo, 8 anos. A equipe foi quarta colocada na Superliga, um time grande e um orçamento pequeno. A gente revelou vários jogadores, 2 jogadores foram convocados na época para a seleção brasileira. Na sequência desse trabalho, eu fui convidado para assumir um projeto em Caxias do Sul, em Caxias do Sul, do projeto UCS Olimpíadas, que a estrutura da universidade é fantástica. Eu não conhecia lá, fui para lá para conhecer a estrutura médica, esportiva, complexo esportivo. É fora de série, até hoje é fora de série a Universidade de Caxias do Sul. Acabei ficando mais 3 anos lá, em Caxias do Sul. Aí o Giovanni Gávio, campeão olímpico, né, me convidou para trabalhar com ele na Unisul, num projeto que também estava decolando com o voleibol de alto rendimento. Aí o Giovanni me convidou para trabalhar com ele, só que ele falou: Perón, nós temos que ir para Joinville, que a Tigre vai juntar com a Unisul e nós vamos fazer um time grande lá. Falei: opa, mas Joinville? Ele falou: Joinville. E aí em 2007 nós viemos para cá, para Joinville, implantamos o voleibol de alto rendimento aqui. Até naquela época nós ficamos em 4º lugar na Superliga com a Tigre Unisul. E depois disso aí decolou mais ainda, porque o Giovanni foi para São Paulo, para o SESI, e eu fui para o Vôlei Futuro de Araçatuba, que era uma equipe muito grande na época. Fizemos a final do campeonato. Eu fui campeão catarinense aqui com a Tigre Unisul, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, fui campeão dos Jogos Abertos brasileiros. Enfim, a gente teve uma série de campeonatos que a gente chegou ao título, né, por causa do alto rendimento no voleibol. E falando de alto rendimento, então, nessa época você já sabia quão grande era o professor Perón? Eu não sabia. Eu não sabia, porque o alto rendimento é um desafio constante. É uma atualização constante, é estudo constante, receber 5, 6 jogos e você ter que estudar 5, 6 jogos até 3, 4 horas da manhã para passar para os atletas o que ia acontecer. Então, cada vez que você subia um degrau em relação às equipes, a sua atualização também tinha que ser muito grande. E qual o maior desafio numa equipe de alto rendimento que precisa trazer resultados? Olha, em primeiro lugar, a equipe de alto rendimento de resultados, o investimento financeiro é alto. Como o investimento financeiro é alto, a cobrança também é alta, porque o patrocinador investe, ele coloca o dinheiro, mas ao mesmo tempo ele cobra o resultado para que a empresa dele fique no topo. E nós conseguimos lá em Araçatuba fazer a final da Superliga de vôlei. Não fomos campeões, mas nós chegamos até a final.
Mas a minha maior dificuldade não foi durante a Superliga, porque você vai crescendo, né, na Superliga. Eu tive uma transição da UX, aí depois eu estava em Araçatuba e o Sérgio Negrão e a Paula Pequeno me convidaram para assumir um projeto do vôlei feminino. E aí foi trabalhar com a mulherada. E o desafio foi maior. Muito grande. Por quê? Muito grande. Porque o Vôlei Futuro, na época, eles estavam fechando o voleibol feminino. E só ia ficar o masculino lá. Nós ficamos a temporada toda lá com o masculino. E aí depois essa proposta de ir para Brasília, montar o projeto de Brasília com a Paula, com a Érica, que é medalhista olímpica, com a Leila, que foi medalhista olímpica também. Todo mundo no projeto e o Sérgio me chamou para ser o assistente técnico dele em Brasília. Aí ficamos lá mais 3 anos em Brasília com alto rendimento, aonde eu falei, não, eu preciso voltar para minha casa. Eu não aguentava mais não dormir na minha cama. Eu fiquei junto com a Cláudia de Caxias, era muito longe, as família, aquela coisa toda. Eu fiquei 2 anos sem ver minha mãe, por causa da logística toda. Eu não conseguia ir para São Paulo, por causa das viagens. E aí chegou um tempo e falei, olha, eu já estou há 20 anos aqui, eu acho que chegou o momento, né? Voltamos para Joinville, e aí, na época, dona Miriam, professora Miriam, me chamou para ir para o Positivo, que o Positivo estava passando por uma reformulação, aquela coisa toda. Esse foi meu maior desafio. Esse foi meu maior desafio. Por quê, professor? Porque, Karina, sair do alto rendimento, onde você tinha jogadores adultos, jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção norte-americana, cubanos, enfim, trabalhando com adulto, com uma linguagem diferente. E você vir para o Colégio Positivo para dar aula para o sexto, sétimo, para as criancinhas, eu falei, dona Miriam, ela falou, não, eu te ajudo, porque o seu currículo é bom eu queria que você ficasse aqui. Mas foi meu maior desafio até hoje na minha carreira, foi ter saído do alto rendimento e ter assumido como professor de educação física do Colégio Positivo. E eu lembro dessa chegada sempre muito sério, uma postura bem firme, né, professor? Né? Mas com muita bagagem, com muitas ideias, querendo transformar, né, a educação e, claro, com seus desafios, porque a mudança era muito grande, né? Mas o professor fez muito sucesso, né? Somos muito gratos por ter aprendido também. E, professor, qual a maior lição disso tudo? Sair do alto rendimento e cair na educação. O que eu fico mais contente nisso tudo, tenho grandes amigos no alto rendimento, deixei grandes amigos no alto rendimento, jogadores que passaram nas nossas mãos, que treinaram com a gente, estão trabalhando, estão jogando hoje na Coreia, na Europa, e que nos respeitam muito. Mas não tem coisa melhor do que você ver o sorriso no rosto de uma criança. Não tem. Você vê o adulto, alto rendimento, treinando manhã, tarde e noite e recebendo para isso, é obrigação. Mas a minha obrigação como professor de educação física em ensinar e ver aquela criança sorrindo para você, não tem preço. Não tem preço. Por isso que às vezes eu falo, pô, deveria ter saído antes. Porque é muito prazeroso você ver uma criança que eu peguei com 8 anos aqui, nós somos amigos da família até hoje. Com 8 anos eu falei para a mãe dela, para a mãe da Gabriela, falei, Andréia, a Gabriela vai ser levantadora, com 8 anos. Ah, você acha, Peron? Eu falei, acho, o toquezinho dela é muito bom. Hoje a menina fez teste no SESI em São Paulo, passou, está jogando alto rendimento, já está com 17 anos. Né? É uma das meninas que foi embora. A Helena Venck, do Positivo, Sim. que é filha da Ariete, que também passou pelas aulas de educação física com a gente, né? E que também hoje vai estar jogando no Flamengo, vai para os Estados Unidos, da seleção brasileira. Então, isso dá prazer. Né? Isso dá prazer, porque você faz uma comparação entre alto rendimento, é que o alto rendimento,
os atletas recebem. Sim. É uma profissão, né? Na escola de vôlei, onde a gente está, nas escolas hoje, é, a criança te dá o retorno. Então não tem coisa, não tem o sorriso de uma criança quando pega uma bola, né? Quando você vê que ela te responde rapidez àquilo que você pede para ela, é muito prazeroso. Tanto é que a gente está com a escola de vôlei aqui, né? A Escola Nacional de Vôlei há 10 anos. Depois que eu voltei de Brasília, a gente montou a escola de vôlei e já estamos há 10 anos aqui. Professor, no alto rendimento, as pessoas estão lá por um sonho, né? Pelo crescimento profissional. E na escola, não, né? Principalmente sexto e sétimo ano, que é uma obrigação. E essa obrigação, ela precisa ser prazerosa também, porque a gente precisa trazer esses alunos pra gente, né? Conquistar, e aí vem o maior desafio. E quando você olha para dentro de uma escola e você enxerga que aquela criança de 8 anos tem um potencial, ou que aquele aluno do ensino médio vai ser levantador, é gratificante. Eu diria que vai muito além de profissão. Aí já é uma missão de vida, né, professor? É uma coisa assim que eu me espelho no meu professor, que também fez isso comigo, e a gente procura fazer isso com as crianças e passar para os professores que trabalham com a gente, que eu sou muito grato ao Tiago, ao Bruno, enfim, a todos eles, ao Gilberto, Débora. Nós somos em 8 professores, Luca, Emerson, enfim, nós somos em 8 na escola de vôlei hoje, com a mesma responsabilidade, com a mesma determinação, comprometimento com as famílias. Você sabe muito bem, Karina, que lidar com as famílias não é fácil, né? Então você tem que ter todo um jogo de cintura, cuidar dos filhos dos outros é mais difícil ainda, a responsabilidade aumenta muito. E nós, graças a Deus, eu sempre agradeço todos os dias. Nunca aconteceu na escola de vôlei, na Escola Nacional de Vôlei, na Coach Peron, um acidente, uma criança que se machucou, um acidente grave, nenhum problema nós tivemos quanto a isso. É uma escola de vôlei que preza pelo profissionalismo, Sim. né? Nós temos os nossos estagiários documentados, nós temos os nossos professores com CREF, professores especialistas em voleibol, né? Diferente de alguns lugares onde a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E nós procuramos ter a nossa linha de conduta com seriedade, com disciplina, sempre com disciplina, porque a primeira regra do esporte é você ser disciplinado. Sim. Então isso fez com que a gente fosse crescendo, né, a cada ano. E hoje a gente comemoramos esse ano 10 anos de escola de vôlei. E trabalhar com transparência traz essa tranquilidade e assertividade, né, professor? Trabalhar com transparência, sim, algumas coisas também, sabe, Karina? Eu aprendi no positivo, no colégio. A direção nos proporcionou sempre muitas atualizações, muito programa de desenvolvimento, muitas reuniões, tanto aqui em Joinville quanto em Curitiba. E isso aí eu procuro guardar, arquivar e colocar em prática, né? É claro que você tem que fazer uma adaptação à sua realidade. Sim. A minha realidade como gestor do ensino médio era a minha realidade como gestor e professor da escola de vôlei é outra hoje, né? Mas é claro que tudo que tem de bom em que a gente possa adaptar para deixar a escola de vôlei cada vez maior, mesmo se eu tirar lado positivo, um exemplo que eu tive para trazer, a gente vai fazer, a gente faz, porque é dessa forma que a gente cresceu demais aqui em Joinville. Hoje são 6 unidades da escola, né? E Então, você citou que tem 10 anos a escola de vôlei. Como iniciou? Há 10 anos atrás, trazer a implantação da escola de vôlei e hoje essa escola de vôlei ter a dimensão que tem, conhecida, procurada, gente aguardando na fila pela oportunidade, né, professor? E que bom. E tudo isso é resultado do seu trabalho, do esforço, da dedicação que você tem, mas com toda a sua equipe, né? O importante é que eu não consegui nada sozinho. Eu nunca consegui nada sozinho. Sempre nós dependemos muito de orientações, de ajudas, de abertura de porta, enfim, as pessoas
que estão ao nosso redor são bem responsáveis por esse crescimento também. A escola de vôlei começou em Brasília, como Escola Nacional de Esportes, e lá tinham vários braços, a Escola Nacional de Basquete, Escola Nacional de Vôlei, Escola Nacional de Circo, Escola Nacional de Tênis, e assim foi com a Paula Pequeno e o Folhas, que é o marido dela, que eram os idealizadores do projeto. Como nós estávamos lá, tinha eu, o professor Sérgio Negrão e o professor Ernesto, um cubano, que a gente conheceu e a gente se dava muito bem, e nós ajudamos a fomentar a Escola Nacional de Esportes, né? E depois virou Escola Nacional de Esportes e Cultura. E quando a gente veio para Joinville, eu trouxe o braço do vôlei. Então era a Escola Nacional de Vôlei Paula Pequeno. Então, quando a gente entrou no Positivo, a escola de voleibol no Positivo, naquele ano de 2017, era a Escola de Vôlei Paula Pequeno. E aí depois a gente foi falando com eles, trabalhando aqui, e aí a gente fez um acordo com eles e nós compramos a ideia, compramos o braço Escola Nacional de Vôlei. Né? Aí nós mudamos, ao invés de Paula Pequeno, nós mudamos para Coach Peron, Escola Nacional de Vôlei, mudamos a cor do uniforme, registramos as marcas. Hoje as marcas, tanto a marca P8 Esportes quanto a Escola Nacional de Vôlei, são marcas registradas, né? Tudo direitinho, tudo legalizado. E de 2017 para cá houve essa mudança, mas a escola iniciou em Brasília. Nós começamos o projeto lá. E depois, como eu voltei para Joinville, nós pedimos autorização. Até na época, a Paula Pequeno esteve aqui em Joinville, fez a divulgação da escola de vôlei junto com a gente. E depois a gente fez o acerto aí para transitar para a Escola Nacional de Vôlei. E professor, faça o convite para as pessoas conhecerem a sua escola, né? Karina, a gente tem o Instagram, né? Que é @Escola Nacional de Vôlei, tudo junto. Nós temos o nosso site também, o www.escolanacionaldevôlei.com.br. Entrem lá, tem todas as informações de todos os núcleos, o contato, como faz a inscrição, como você faz a aula experimental. A gente orienta sempre, através da nossa administração, as aulas experimentais, para os alunos conhecerem os professores, conhecerem os métodos, os horários, né? Como tem várias unidades e vários horários. Então, entrem no site Escola Nacional de Vôlei ou no nosso Instagram, né? Que tem lá toda a propaganda, tem toda a divulgação, tem todos os núcleos, tem todas as fotos dos alunos, vídeos, enfim, toda os nossos festivais de vôlei, que é feito junto com todas as unidades. Então, está feito o convite. Entrem, acessem lá, tanto no Instagram quanto no site, tem todas as informações. E professor, em quantas unidades hoje o professor Peron, Coaching Peron, atende? Nós temos 6 unidades hoje, né? Nós estamos com a pretensão de mais uma agora no meio do ano, mas hoje nós temos em funcionamento 6 unidades, né? Nós estamos com unidade no Corrier International School, nós estamos no Colégio Positivo, nós estamos no Colégio Exatum, na ADE, na Embraco, né? Na Associação Atlética Tupi e na Sociedade Palmeiras, lá no Vila Nova, que é a unidade mais nova nossa. A gente está muito contente com essa unidade lá do Vila Nova, está bombando também. Então essas 6 unidades são as unidades que hoje já estão em pleno funcionamento. Há 10 anos a Embraco, há 7 anos o Colégio Positivo, há 6 anos o Corri, há 3 já o Exato, enfim. A gente está com as unidades aí funcionando. Inclusive hoje, né, a gente está com as aulas de voleibol. As aulas acontecendo e o professor aqui cedendo espaço para compartilhar a sua história. E professor, quantos alunos matriculados? Hoje nós temos, eu diria que hoje nós temos assim 600 alunos com certeza. É porque tem muito entra e sai e tem alunos que eles estão fazendo aula experimental e que ainda não estão inscritos. Mas eu diria para você que hoje nós temos 600 alunos. Bastante, né? Bastante. Manhã, tarde e noite, né, Karina? Manhã, tarde e noite com as aulas. A gente começa as aulas às 8h30, todos os dias, 8h30 da manhã, e terminamos às 21h. Olha só. Toda noite. É dedicação, né?
Gostoso, eu gosto. E professor, hoje, né, para os acadêmicos de educação física, para as pessoas que têm sonhos, para as pessoas que querem ser um professor Peron, qual o conselho que você deixa? Para os nossos jovens, principalmente. Olha, Karina, o que eu falo sempre, estudem, mantenham-se atualizados. O estudar não é pegar o celular. O estudar é buscar conhecimento, né? Você ganhar conhecimento. Quando você ganha conhecimento, você está na frente do seu concorrente. Manter atualizado é você estar sabendo o que está acontecendo na sua modalidade, na sua especialidade, no mundo de hoje. E essa competição, ela é muito feroz, né? Eu falo para os meus professores, eu falo para eles, eu tenho 65 anos de idade, 44 anos de formado e estou aprendendo até hoje. Às vezes você aprende com uma criança de 8 anos, Sim. umas perguntas que eles fazem que falam, meu Deus, e agora? Tem que pesquisar para dar uma resposta para eles. Mas não desistam do sonho, não desistam do sonho, estudem sempre. Essa atualização em cima daquilo que você quer ser, ela é fundamental. Fundamental você manter-se atualizado para oportunidades que aparecerem, né? Façam a diferença, fazer a diferença, né? Eu não posso estudar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo, porque se eu estudar de segunda a sábado, eu vou estar na tua frente um dia. Então, esse um dia, em um mês, são 4 dias a mais que eu estudei. Em um ano, são 55 dias a mais que eu estudei que você. Então, isso faz a diferença. Muita diferença, né? No final da conta, faz a diferença mesmo. Dedicação, fundamental dedicação. Disciplina, cumprimento de horários. Seja exemplo. Eu não posso exigir que a criança esteja sem uniforme, com uniforme se eu estou sem. Eu não posso exigir que as minhas alunas estejam de cabelo solto se eu estou todo relaxado. Não, os alunos têm que estar com o cabelo preso, unha cortada, horário de iniciar. Não é para chegar 8h30, é para iniciar 8h30, então tem que chegar antes. Para que isso aconteça, eu tenho que ser exemplo, que é o que eu faço sempre, eu sou exemplo. Eu vou para Tupi, a aula começa na Tupi às 9h, eu chego às 8h. Porque eu vou armar as quadras lá, eu vou carregar os postes para deixar tudo pronto, para a hora que as crianças chegarem, está tudo pronto. À noite, no exato, é a mesma coisa. Eu vou lá e eu armo as redes, eu recolho, eu encho bola, mas a hora que a criança chega, está pronta para começar, né? Controle, disciplina, fundamental disciplina. E para os acadêmicos de educação física, hoje, eu penso que hoje está um pouquinho mais facilitado. Está um pouquinho mais facilitado pela gama de modalidades que você pode. Na época tinha vôlei, basquete, natação, aquela coisa. Hoje tem personal, fisiculturismo, tem natação, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Tem um monte de como é que fala? Esportes dentro da educação física, coisa que antigamente não tinha. Então, a gama que você tem hoje de oportunidades ela é maior do que era antigamente, né? Existem mais oportunidades hoje, isso, professor? É isso, existem mais oportunidades hoje. Existem sim. Não é que eu sou contra, eu sou um pouco reticente em educação física EAD. Eu sou um pouco reticente. Não que seja, eu não estou falando mal, não estou falando nada disso. Eu só acho que a educação física presencial, você está frente a frente com o seu professor, você está frente a frente com a água na natação, é diferente de você fazer natação EAD. Sim. Né? A gente era obrigado a fazer natação toda noite, estando frio, chovendo, você era obrigado a entrar na piscina. E, professor, você chegou num ponto bem importante da nossa conversa, né? 44 anos de formação. Então, há 44 anos atrás, a vida acadêmica também era outra, né? Muito. Eu não tenho a idade que você tem, serviria para ser a sua filha. E no meu tempo, eu ainda peguei a pesquisa de biblioteca. Eu também. Hoje, os nossos acadêmicos, os nossos estudantes, eles têm a informação na mão, né? As tecnologias estão aí, elas favorecem, elas beneficiam em muitas coisas, mas elas comprometem o aprendizado também? Eu acho assim, depende da ideia que você tem para aquilo.
varia de aluno para aluno, de pessoa para pessoa. Eu posso usar o meu celular hoje para aprender bastante, para estudar bastante, como eu também peguei a pesquisa de biblioteca, onde eu fui obrigado a aprender a pesquisa na biblioteca. Os meus professores naquela época de educação física, 90% dos meus professores, eles eram militares da Academia da Força Aérea de Pirassununga. Então, meu Deus do céu, era um exército a gente fez ali. Pressão, postura, conduta, Pressão. cobrança. E outra, podia estar frio, chovendo, não tinha essa de, tá chovendo hoje eu não posso, hoje não dá, hoje... Não tinha isso. Era uma cobrança e uma responsabilidade que a gente queria matar o professor. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante aquilo ali, né? Não sou contra o computador, não sou contra o celular, eu só acho que tudo tem que ter medidas, né? Sim. Tudo tem que ser dentro das medidas. Tomar água faz mal? Não faz mal. Mas toma 5 litros de água de uma vez só, vai fazer mal. Sim. É a mesma coisa da você usar o celular. O celular faz mal? Não. Mas a partir do momento que você começa a ser dependente do celular, passa a fazer mal. Então isso eu sou reticente com isso. Talvez por causa da minha idade, né? Eu sou um pouco reticente com isso. Eu acho que o aprendizado, mais uma vez, não sou contra a EAD, não sou contra, mas eu acho que o presencial ele é melhor. O presencial ele te dá mais bagagem. Uhum. O contato ali te dá mais bagagem, né? Eu não consigo imaginar uma aula de natação EAD. Né? Eu não consigo imaginar. Sim. E tem o estágio obrigatório, né, professor? Tem. Mas é uma pincelada do que é esse aprendizado, né? O estágio obrigatório a gente tem convênio com a Univille aqui. A Univille sempre nos procura para estagiário dos alunos, que são estágios obrigatórios, como Sim. você falou. Então, geralmente, os alunos da Univille, eles vão para nós e o estágio deles é dentro da quadra. É carregando poste, é armando rede, é enchendo bola. Ele vai aprender a dar aula, ele não vai aprender a jogar. Vai viver a realidade, o que é ser um professor Exatamente. Atuante na área do vôlei. Exatamente. Então, nós temos lá vários meninos que já passaram por a gente, que já estão formados, né? Nós temos hoje dois estagiários hoje e 6 professores, né? E os estagiários sempre estão com o professor e são, assim, pessoas excelentes, são alunos excelentes que gostam daquilo que fazem, que é importante, né, Karina? Eu sou um privilegiado, né? Eu não gosto do que eu faço. Eu faço aquilo que eu gosto. Perfeito. Então é um privilégio para mim aquilo que eu gosto. Então eu sempre fui assim, né? Teve uma fase que foi esses 8 anos que eu fiquei no colégio, mas ao mesmo tempo eu saía do colégio e ia para as escolas de vôlei à noite, né? Aí depois eu hoje me aposentei do Colégio Positivo e a dedicação é total à escola de vôlei. Mas eu sempre fiz aquilo que eu gosto de fazer, né? Que me dá prazer em fazer. Né? Isso que também faz com que a escola vá para frente, né? A gente tem uma linha de conduta muito tênue em relação a princípios de vida, de família, que é raro você ver hoje um adolescente com essa orientação que a gente tinha antigamente, né? Sim. Então a gente traz a minha família, que a Cláudia e o Alexandre, a gente traz esses princípios de vida, de educação, de fé, de família, né? E isso aí a gente leva para dentro da escola de vôlei. Outro dia nos orientaram a fazer um robô, um atendimento por robô. Você quer falar de vôlei, tecle 1. Você quer falar de atestado, tecle 2. A Cláudia falou, eu sou contra. Porque é importante o contato que o pai tem com ela em relação a atendimentos. Né? Então, o pai precisa ouvir o que está acontecendo, qual é a orientação, isso é extremamente importante para nós. Essa aproximação, esse acolhimento, né? Esse olho no olho, né, professor, faz a diferença. Faz. Né? O mundo está bem robotizado hoje, né? Faz. Os sistemas facilitam,
mas ao mesmo tempo distanciam pessoas, de certo modo. Porque falta esse olho no olho, vem cá, vamos conversar, qual é a tua dificuldade, como é que eu posso te ajudar, né? Ele traz benefícios, mas ele também afasta pessoas. A gente tem essa... nos orientaram, né, para fazer isso, mas aí nós achamos melhor continuarmos com o nosso atendimento pessoal, ouvindo o pai nos ouvindo, né? Aquilo que a gente tem que passar para os alunos, o contato diário com os pais. Porque nós temos alunos hoje de 16 anos que eles vão sozinhos para a escola de vôlei. Sim. Mas nós temos aluno de 8 anos que os pais levam a criança para as aulas. Então, esse contato também é extremamente importante, sabe? A gente acha muito importante essa atenção, esse olho no olho, fazer com que o pai entenda que nós estamos ali. Eu me resumo como uma pessoa exigente com afeto. Eu sou exigente, mas eu tenho afeto. Sim. E o pai tem que saber que eu estou exigindo do filho dele para o bem do filho dele, não é para o mal, é sempre para o bem. E que no final do treino ele vai receber o carinho, ele vai receber o afeto, ele vai receber o beijo na testa, ele vai receber, entendeu? Isso é extremamente importante, as famílias saberem que isso acontece. Não só da minha parte, por parte do Tiago, por parte do Bruno, da Débora, do Luca, enfim, da Cláudia. Toda a equipe, né, professor? Toda a equipe, sim. Excelente. O que nós tivemos aqui hoje foi uma verdadeira aula, né? Não é à toa, Coach Peron, porque é maravilhoso te ouvir, professor, ouvir a tua história, fazer parte 8 anos dela, ter aprendido com você. A Cláudia sempre maravilhosa, muito solícita a nós, assim. E, professor, quero agradecer o teu tempo dedicado ao podcast, estar aqui, nos ensinar tanto, compartilhar a sua história de vida, mas também de deixar um recado especial para os acadêmicos que estão chegando aí, que é o nosso futuro, né, professor? Isso é verdade. Só desculpe estar te interrompendo, teve um hiato da minha vida, que foi o Colégio Positivo, né? A gente teve uma linha de conduta lá dentro sempre muito séria, né? De muita responsabilidade, em que eu não canso de falar. Eu aprendi muito lá dentro, a gente teve muitas orientações lá dentro, por parte da direção, sempre por parte da direção, nos orientando bastante, mas eu tenho só uma ressalva a fazer. Eu era o único homem. E aí é que é o problema. Por quê, professor? Porque eram todas gestoras e só eu de homem. E aí nas reuniões elas falavam ao mesmo tempo e eu não entendia nada do que elas estavam falando, porque eu não conseguia assimilar o que elas estavam falando ao mesmo tempo. Aí me perguntavam, e aí, Peron, o que você acha? Eu falei, não acho nada, porque eu não estou entendendo o que vocês estão falando na época de positivo. Mas é brincadeira, isso foi uma fase boa da vida também. Professor, que delícia te ouvir e que bom, né? E realmente isso acontecia, né? Não sei nada, não estou entendendo, porque a gente falava de planejamento, do que ia fazer à noite, daí voltava na conversa do que estava sendo organizado e o professor ali. Aí era planejamento, à noite, dia da família, aula de educação física, o bolo, trouxeram o salgado, voltava para a aula de planejamento de novo, voltava e eu nem sabia o que estava acontecendo. Gente, o que essa mulherada tá falando? Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Mas era bom, foi gostoso. Fez parte do meu crescimento também. Professor, obrigada mais uma vez, né? Muito sucesso esse que já é garantido e agora compartilhado, porque nós aprendemos com você, né? Um grande abraço, Claudinha, para você, que foi pioneira para o professor estar aqui hoje, né? Organizou as agendas e conversamos um pouquinho também na escola. E, professor, gratidão. Gratidão de verdade. Obrigado, viu, Karina? Obrigado mesmo pelo convite. A gente se coloca à disposição de vocês, né? Nós estamos dentro do Colégio Positivo toda terça e quinta. Às vezes eu estou lá, mas a Cláudia está sempre lá, porque é ela que faz esse meio campo com a direção. O que precisar da gente, você sabe que a gente está à disposição, né? Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem contente em relembrar algumas coisas que já não faziam mais parte do cotidiano da minha vida. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Grande abraço e até o próximo episódio do Podcast. Peron, que aula, Peron, que maravilha.